módulo Spine do DP Auto Rig System. É um módulo que a gente faz a coluna do personagem. É um módulo bastante avançado e a gente cria ele por esse painel aqui no módulo Spine, tá? Clicando aqui no Spine, ele vai habilitar para a gente esse tipo de setup. Esse setup a gente tem a base da spine aqui, a base da coluna, aqui é o meio da coluna e aqui é o topo, onde a gente poderia chamar que é o peitoral, tá? O peitoral, o meio, que é onde é a barriga, e aqui onde é a cintura, na parte de baixo. Mesmas coisas, a gente tem aqui controles para escolher o tamanho dos controles que a gente vai ter, a gente pode posicionar onde a gente quiser, e quando a gente cria o nosso rig, ele vai criar para a gente aqui um ribbon no meio. Esse ribbon no meio, ele é para que a coluna seja um pouco mais flexível, mais maleável, ela fica mais bonita a deformação. Você pode adicionar mais segmentos se você quiser, mas o padrão que a gente faz no bípede normalmente é esse, o quadrúpede também. Então, nesse caso, a gente escolhe aqui se a gente está utilizando um módulo bípede ou um módulo default, tá? É só isso que tem de diferente. E vamos dizer que a gente quer criar o rig dela, é muito simples. A gente pode pôr aqui coluna. Não tem muito o que a gente fazer. O interessante é que quando a gente move esse controle de cima, o do meio ele tende a ficar na metade do caminho entre os dois, tá? Fazendo esse ajuste da posição do posicionamento do peitoral, da cintura e do meio, normalmente o meio a gente nunca mexe, a gente pode criar o rig. Quando cria o rig, ele vai criar um ribbon aqui no meio. Esse ribbon é conectado por esses três controles principais aqui. E a gente tem o setup da coluna. O setup da coluna é simples, no caso, ele tem um controle, tem dois controles para a cintura, tem esse daqui e tem o interno dele, tá? E tem o do peitoral, que o pivô dele está aqui no meio, dá para a gente fazer uma rotação mais bonitinha assim. E a gente também tem um controle no próprio peitoral lá em cima para rotacionar se quiser, tá? Esse daqui normalmente os animadores usam para dar algum balanço na barriga dele, e esses setup de spine também tem IK e FK. A gente está no modo IK, que a gente poderia chamar o módulo Inverse Kinematic, que é o módulo do ribbon. Nesse caso ele está como coluna FK, a gente poderia colocar ele aqui como coluna FK, aí nesse caso ele teria aquela mesma estrutura de FK Line, tá? Só que ele está deformando o ribbon, ele não está deformando o joint em si, tá? Ele está deformando o ribbon que está aqui no meio. A gente também tem outros controles, vou tirar aqui de coluna FK, para coluna, cadê? Me perdi aqui um minutinho. A gente tem o coluna, esse coluna aqui deve ser o volume variation, tá? Se ele está aqui, depois a gente coloca ele aqui dentro do volume variation, a gente muda essa ordem, né, e coloca ele lá. E se o stretch dela está ativo ou não, nesse coluna activate. Eu acho que esse aqui é o volume variation também. Porque, se não me engano, a coluna nunca vai deixar de ter stretch. Ela é uma coisa intrínseca do ribbon. Nesse caso, o que a gente pode aprender a mais? Ele tem alguns controles da parte inferior e da parte superior, tá? Esses controles da parte inferior a gente consegue ver ele aqui, ó, no Tip e no Base Display, tá? O da parte inferior é o Base, então se eu mostrar ele aqui, ele vai mostrar um outro controle aqui. E o mesmo acontece para o controle de cima, no chip dele aqui, ó. Se eu mostrar, ele vai estar ali. O que esses controles fazem? Esses controles editam a parte superior ou a parte inferior sem alterar o meio da coluna. Então, ele é ajustável para a gente poder fazer assim, ó. E ele não rotacionar esse daqui que faz o ribbon mudar. Olha aqui, ele está fazendo o ribbon, ele edita o meio, tá? Esse daqui não edita o meio, ele vai fazer só a alteração, mas ele não edita o meio. A mesma coisa do de baixo. Olha, se a gente mexer nesse que é o ciano aqui, ó, ele mexe a coluna. Mas se a gente mexer só o de baixo lá, que é o base, ele não mexe a coluna. Na hora da gente fazer o nosso personagem, a gente vai escolher o skinning que vai vir para a coluna. E isso vai ficar mais claro quando a gente estiver aprendendo, tá? No momento certo a gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso. Mas basicamente o que a gente tem aqui no nosso setup são
joints conectados em um ribbon, que esse ribbon ele está com os controles próprios para poder fazer o setup de KFK da nossa coluna, tá? Não tem nada de mais além disso. Espero que ajude a compreender. Muito obrigado, valeu.